Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 18 até o final do capítulo. É uma porção extensa, mas o assunto central do texto nos leva a isso. João 8, do 18 até o 59, a palavra de Deus diz o seguinte: Eu testifico de mim mesmo, e o Pai, que me enviou, também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, e de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de matar, de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e lhe disseram: porventura,
Não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos orar, pedir para Deus nos ensinar e assim, melhor, conhecendo nosso Pai, termos uma vida que honra e glorifica esse Deus. Pai bondoso e amado, eis-nos aqui mais uma vez diante da Tua palavra lida. Abençoe, ó Deus, as leituras da Tua palavra que já foram feitas nesse culto. Tua palavra que não volta vazia. E fala ao nosso coração, Tu que és o nosso Pai. Ó Deus, dá a iluminação do Teu entendimento, para que possamos reconhecer que Tu és o Pai de Abraão, que Tu és o nosso Pai. E assim, ó Deus, reconhecendo e conhecendo-Te mais e mais, sejamos filhos que Te agradem, filhos que Te louvem, filhos cheios da boa fé, que nos enche e nos dá acesso à salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, fala ao nosso coração, fala ao coração de cada criança que vai ser ensinado agora também, e assim, usa as nossas vidas para louvor da Tua glória. No nome do Senhor Jesus pedimos e agradecemos. Amém. As crianças, professoras, professores, podem se separar momentaneamente de nós. Queridos, de longa data, um quadro nos programas de rádio, nos programas de televisão, que, por mais que seja um formato repetido e antigo, prende atenção e tem alta audiência, são aqueles quadros de filhos procurando pais. Eu me lembro desde criança, minha mãe, minha avó ouvindo rádio, lá no programa do Zé Bétio, no programa do Paulo Lopes, esses programas mais antigos, tinha sempre lá um quadro de filhos que não conheciam o pai, tinha desencontrado, o pai tinha abandonado, etc. E hoje continua, né? Desde a época que não tinha teste de DNA, até hoje o ratinho, toda semana, vai ter lá um pai, um filho, alguém procurando encontrar e satisfazer o teste tão caro de paternidade. Eu lembro de um amigo meu de adolescência, eu o vi crescer com muita luta, com muita dificuldade, só ele e a sua mãe, e ele não sabia onde estava o seu pai. Um belo dia eu me encontro, já homem, adulto, e ele diz: encontrei meu pai. E, pasme, meu pai é dono de uma grande marmoaria. Encontrei ele num shopping, ele me mostrava: olha, todas as pedras dessa mesa foram feitas na marmoaria do meu pai. E realmente houve ali uma mudança de vida. Alguns, mesmo sabendo quem são seus pais, gostariam às vezes até de trocar. Tem filhos
filhos que são muito maltratados pelos seus pais e gostariam realmente que houvesse uma mudança na sua casa, na sua família. Então, saber da paternidade, conhecer aquele que o gerou, a sua origem, aquele que deve ser alvo de honra, de respeito, aquele que tem ensinos para transmitir, é algo constante. Não tem mudado, na nossa época cresce por várias razões e é um tema muito importante. Reconhecer a paternidade. Eu digo isso, irmãos, porque o trecho que nós lemos, os quase 30 versículos que nós lemos, a palavra pai se repete 18 vezes, se você percebeu. E há uma curiosidade daqueles religiosos, daqueles conhecedores da palavra, em saber quem era o pai de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem toda a satisfação e intenção de revelar o pai. O Evangelho de João é escrito com essa intenção, de que soubéssemos que Jesus é o Filho de Deus e entendêssemos que o Pai de Jesus Cristo é o próprio Deus, o próprio Criador. Então, na densidade dessa perícope que nós lemos, nos vários assuntos que nós lemos, se há um tema central é a paternidade, é Jesus revelando a sua paternidade, revelando a paternidade dos seus ouvintes. Nós vamos ver nesse texto, pelo menos 3 pais revelados nesse diálogo, esclarecidos pela luz de Jesus, ele que tinha se apresentado um pouco antes como a luz desse mundo. O primeiro pai que nós encontramos nesse texto é o pai de Jesus. Ele mesmo explica que o seu pai é aquele que testifica, que confirma, que atesta que Jesus Cristo é o enviado. O pai que o enviou, ele repete isso no versículo 26, 27, 29, 42. Jesus, o enviado do pai. E ele diz que esse pai pode ser conhecido através dele. Porque, como no próprio Evangelho de João ele revela, ele e o pai são um. Então, quem quisesse conhecer o seu pai, devia ter interesse, devia se dedicar a conhecer Jesus. Esse pai que confirma que ele é verdadeiro, esse pai que é quem lhe deu todo o conteúdo do seu discurso, do seu ensino. Versículo 16, ele diz: dele vem o meu discurso, eu falo o que o pai me ensinou. Versículos 28, versículos 38. E Jesus se identifica tanto com esse pai, que nesse texto, por pelo menos 3 vezes, ele diz: eu sou. E ele dizer eu sou para um auditório predominantemente de judeus, remetia ao texto lá de Êxodo, capítulo 3, quando Deus se revela pela primeira vez a Moisés e promete que ia tirar o povo do Egito, ia tirar o povo da escravidão, ia dar liberdade para aqueles descendentes de Abraão que estavam no Egito. E Moisés pergunta: tá bom, mas eu vou dizer que quem me mandou, que quem me vocacionou? E Deus diz: diga que eu sou, te enviou. Eu sou, te chamou. Então Jesus Cristo se mostra sendo um com o Pai, se revela sendo o próprio Deus lá de Israel, que se apresentou como eu sou, e por isso desperta ali pelo menos 2 tipos de reações naqueles religiosos, naqueles conhecedores da palavra que ouviam as explicações e as exposições de Jesus. Um grupo crê. Um grupo crê. Versículo 30 diz que muitos, ditas essas coisas, creram nele. Creram que o Pai de Jesus é o Criador, o Pai de Jesus é o Deus de Israel, o Pai de Jesus é o grande eu sou, é o eterno autoexistente. Creram que Jesus é um com o Pai, creram nessa revelação do Pai de Jesus. E aqui há uma primeira dificuldade, uma primeira confusão de muitas pessoas que acreditam ser filhos de Deus.
O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, com todas as letras, explica quem realmente é o Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12 diz: Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não sei se você tem essa convicção. Uma convicção que muitas pessoas têm dificuldade de ouvir e admitir. Mas nem todos são filhos de Deus. Todos são criatura de Deus. Filho de Deus, como revela o Evangelho de João. É o unigênito, o eternamente gerado, o único gerado da mesma essência, da mesma natureza eternamente divina, o próprio Jesus Cristo, o Verbo. E Filho de Deus é somente aquele que crê nesse Jesus Cristo, nesse único gerado de Deus, que revela o Pai, que traz conhecimento do seu próprio Pai. Então, alguns daquele auditório creram. Alguns daquele auditório creram. E esse é o elo de ligação à família de Deus. Só pode orar Pai Nosso quem crê em Jesus Cristo. Fé, todos têm. Fé, até o ateu tem. O ateu crê que Deus não existe. Então, não basta ter fé. É necessário ter fé que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Que Jesus Cristo é o Deus encarnado. E assim como João explica, e alguns ali puderam crer, esse sim, tem o direito, tem o privilégio de chamar Deus de Pai. Como nós fizemos hoje aqui, orando Pai Nosso que está nos céus. Jesus vai dizer lá no versículo 42, uma outra característica de quem tem Deus como seu Pai. João 8,42 diz, replicou-lhes Jesus, se Deus de fato fosse o vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. O amor a Jesus é uma evidência de que alguém é filho de Deus. Nem todos os homens amam a Jesus. Nem todas as mulheres amam a Jesus. E não amam porque não creem em Jesus. Rejeitam a Jesus. Como Jesus foi rejeitado há 2000 anos atrás. Como Jesus foi tratado como um grande mentiroso há 2000 anos atrás. Hoje, muitas e muitas pessoas procuram rejeitar a revelação de Jesus, o ensino de Jesus. E por isso, não podem ser considerados filhos de Deus. Quem não crê em Deus, não ama o seu Filho enviado. Quem não crê em Jesus, não ama o seu Filho enviado. E no versículo 47, Jesus em si explica mais uma vez por quê que algumas pessoas não creem e por isso não amam Ele. Versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus estava falando para judeus, para religiosos, para estudiosos do Antigo Testamento, da palavra de Deus. Estava dizendo para aqueles homens que disseram que eram filhos de Abraão e que eram filhos de Deus. Ele estava dizendo, vocês não são filhos de Deus. Vocês não dão ouvidos à minha palavra. Vocês não me entendem. Por não ouvir e não entender, não creem. Por não ouvir e não entender, não creem e não amam. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando há essa fé, a fé genuína produz as obras. E as obras de um verdadeiro filho de Deus, resumidamente, é o amor. Amor que resume os 10 mandamentos, amor a Deus que resume os 4 primeiros, amor ao próximo que resume os 6 últimos mandamentos.
Então, o primeiro pai apresentado nesse texto é o pai de Jesus. O pai de Jesus que pode ser o pai de todos aqueles que vierem a crer em Jesus. Talvez você não conheça o teu pai, talvez você não tenha se alegrado em tudo que você conheceu do teu pai, talvez você, como eu, sinta falta do seu pai, mas você, pela fé em Jesus Cristo, pode desfrutar da paternidade mais rica, mais maravilhosa, mais abundante que alguém pode experimentar na face dessa terra. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que ouvem a palavra de Jesus, aqueles que vão amar Jesus e assim evidenciar que são filhos de Deus. Mas há um segundo pai que é tratado nesse texto, que é o pai Abraão. Aqueles religiosos, aqueles historicamente descendentes de Abraão, judeus, eles, ao ouvir Jesus falar para os que creram, Jesus se dirige aos que creram e no versículo 31 ele diz, veja só, João 8:31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dentre alguns daqueles que deram evidências de fé, e certamente entre os que estavam ao redor que não creram, a reação à proclamação da liberdade, da libertação. Se tinha uma coisa que o judeu não suportava cogitar que passaria novamente, era pela escravidão. Se tinha alguma coisa que judeu tinha verdadeira repulsa, é pela ideia de se tornar escravos. Pois eles foram escravos no Egito. Foram tirados do Egito, levados para a terra prometida, com uma aliança com Deus. E enquanto foram fiéis à aliança, tiveram uma vida de liberdade, de abundância. Mas por quebrar aquela aliança, por serem idólatras, novamente eles foram escravos. 10 tribos ao norte, escravos da Assíria. O restante ao sul, Judá e Benjamim, escravos da Babilônia por 70 anos. Aqui, predominantemente, estavam aqueles descendentes da tribo de Judá, por isso chamados de judeus, e posteriormente foram, alguns deles, escravizados por outros impérios. Império Persa, Império Grego, e naquele momento eles estavam sob governo romano. Eles não eram livres. Mas eles não queriam admitir, porque admitir que eram escravos era automaticamente admitir que eles quebraram a sua aliança com Deus, que eles eram infiéis a Deus. Portanto, eles como que se enganavam e escondiam a sua santidade debaixo do falso conceito de liberdade. Por isso eles reagem, dizendo, não, nós somos descendência de Abraão. Descendência de Abraão. E o próprio Jesus, no versículo 37, ele vai dizer, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Até hoje, queridos, 54% da humanidade pode reivindicar ser filho de Abraão. Sabia? Porque as 3 grandes religiões da atualidade tem a sua raiz abraâmica. Cerca de 2% da humanidade é ainda, 2000 anos depois de Cristo, judeu. Você perguntar para um judeu, você é filho de Abraão? Ele vai dizer sim. E a maioria deles é literalmente, geneticamente, humanamente, filhos daquele Abraão histórico. Cerca de 22% da humanidade é muçulmana. E se você perguntar para aqueles que creem no Alcorão, que seguem o Alcorão, que prestam seu culto ao Maomé, aliás, a Alá, por meio dos ensinos de Maomé, e dizer, você é filho de Abraão? Vai dizer que sim. E o cristianismo é uma religião de matriz judaica. Nós cantamos aqui, ao Deus de Abraão louvamos. Nós lemos Paulo ensinando que os da fé é os que são de Abraão. Então, eles diziam que eram filhos de Abraão,
nós podemos dizer que somos filhos de Abraão, mas o que eles não podiam dizer é que eles eram livres. E Jesus vai dizer que mais ainda, eles eram escravos do pecado, eles não conseguiam se libertar do pecado e precisavam conhecer a verdade. Que o próprio Jesus, em João 14,6, vai afirmar ser ele mesmo a verdade e a vida. Eles precisavam conhecer não apenas intelectualmente, mas precisavam ter comunhão, intimidade com esse que era a própria verdade, estava diante deles. Queridos, eles não tinham discernimento. Versículos 37 a 19, Jesus vai caracterizar o que é um filho de Abraão. Olha só, versículos 37 a 39. Eu bem sei que vocês são descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. Agora procurais matar-me. Como Jesus dizendo, filho de peixe, peixinho é, tal pai, tal filho. Se vocês são filhos de Abraão, façam como Abraão. E aí Jesus diz assim, vocês querem me matar. Como quem diz, Abraão nunca quis me matar. Abraão nunca me rejeitou. E mais interessante, né? Ele vai dizer que as obras de Abraão são aquelas que deviam ser feitas. Né? Fazei as obras de Abraão. Qual foi a obra de Abraão? Qual foi a obra de Abraão? Vamos ler, por exemplo, Tiago, capítulo 2, versículo 21 a 24. Praticai as obras de Abraão. O meio-irmão de Jesus registra na sua carta, Tiago, capítulo 2. Tiago 2, versículo 21 a 24. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Abraão foi justificado por crer e confiar que Deus podia ressuscitar e leva o seu filho até o Monte Moriá, leva um cutelo, leva lenha. No meio do caminho, está registrado em Gênesis 12, Isaque, o seu filho, pergunta, papai, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, cadê o cordeiro? Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro. E Abraão levanta aquela ferramenta para matar, mas não precisa. Aqueles que se diziam filhos de Abraão estavam prontos para matar. E Jesus diz, Abraão não matou. Abraão não foi um assassino. Façam as obras de Abraão. As obras de Abraão são produto da fé na verdade, da confiança de uma aliança com Deus. Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 9, vai dizer dos verdadeiros filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 9, vai falar de um verdadeiro filho de Abraão. Diz assim a palavra de Deus em Gálatas 3, versículos 6 a 9.
É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão e disse: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Filho de Abraão não é aquele que tem o mesmo DNA de Abraão. Filho de Abraão não é aquele que tem o mesmo DNA de Isaac, o descendente, fruto daquele milagre naqueles dois idosos. Filho de Abraão, quem tem a mesma fé que Abraão teve, na promessa de um descendente seu, que quando viesse, tornaria todas as famílias da terra benditas. Filho de Abraão é aquele que tem fé de que Deus, ainda que permita a morte do seu filho, é poderoso para ressuscitá-lo. Filho de Abraão é quem tem fé de entregar para Deus tudo que tem, o seu filho, na certeza de que, tendo uma aliança com Deus, receberá desse Deus a justa medida e até a ressurreição daquele filho. Como lemos em Romanos capítulo 4, Abraão é aquele que creu contra a esperança, contra a expectativa. Abraão era crente. Não sei você, mas quando eu vim para a igreja, há quase 25 anos atrás, tinha vergonha de ser chamado de crente. Eu não me apresentava como crente. E o mundo, até hoje, tem preconceito com crente. Hoje se usa muito o termo evangélico. Todos os evangélicos são filhos de Abraão? Todos os evangélicos têm a fé nesse Jesus Salvador? Ou têm a fé no dízimo, têm a fé na oração de poder, têm a fé no templo de não sei o que lá? No que esse povo tem colocado fé? Aqueles religiosos colocavam a fé na sua raiz hereditária, colocavam a sua fé na sua base histórica, mas rejeitaram o Filho de Deus. Não confiaram em Jesus. Não creram e, por isso, não tiveram o privilégio de chamar Deus de Pai. Embora fossem convencidos de que fossem filhos de Deus. O Filho de Deus crê, ama e ouve a palavra. O filho de Abraão crê. Mas há um terceiro pai nesse texto que eu espero que não seja o pai de ninguém aqui. O diabo como pai. Jesus diz para aqueles ouvintes: o pai de vocês é o diabo. O pai de vocês é o diabo, que é o pai da mentira. Vocês rejeitam a verdade, vocês preferem a mentira, vocês estão querendo me matar, e é o diabo que é homicida desde o início. Versículo 55 do texto, nós lemos Jesus dizendo: entretanto vós não tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Então o filho do diabo não conhece a Deus e é mentiroso. O filho do diabo, como diz o versículo 43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a palavra. O filho do diabo, ele não compreende, ele não entende. O filho do diabo, ele procura matar, como Jesus diz, versículos 40 e 41. O filho do diabo quer agradar ao diabo. Como diz, versículo 44. Vocês são filhos do diabo, ele é o vosso pai, e é a ele que vocês querem satisfazer. Queridos, Jesus estava dizendo isso para a gente que lia as Sagradas Escrituras. Para a gente que frequentava o templo
segundo a palavra de Deus, como lugar onde os sacrifícios, o culto devia ser prestado. Ele diz para essas pessoas que não acreditavam nele, que não preferiram a verdade, gente que falava que era filho de Deus, mas que na prática era filho do diabo. Em outro momento, Jesus contou uma parábola que está registrada em Mateus 21, de 28 a 32. E ele diz, um homem tinha 2 filhos. Pediu para um desses filhos que fizesse tais e tais coisas. E o filho disse, tá bom, pai, eu vou fazer. Saiu da presença do pai e não fez. E tinha um outro filho, para quem ele pediu umas tarefas, e esse filho disse para o pai, não, pai, eu não vou fazer e não vou te obedecer. Mas no meio do caminho se arrepende, e aí vai e faz a vontade do pai. E aí Jesus pergunta, qual desses 2 fez a vontade do pai? É exatamente o contexto aqui. Um grupo de judeus, de religiosos, de ouvintes de Jesus. Um grupo crê, o outro grupo prefere a mentira. Uma mentira que eles vão tentar fundamentar de uma forma drástica, nos versículos 48 em diante, dizendo, olha, agora a gente tem certeza, você tem demônio, você é samaritano, você é melhor do que Abraão? Acusando Jesus de endemoniado, de samaritano, uma vez que Jesus era mais judeus do que eles, porque tinha nascido em Belém da Judéia, e questionando, você é melhor que Abraão, Jesus? E aí Jesus apresenta a sua defesa. Versículo 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, quando me viu, se regozijou. Hebreus capítulo 11, versículo 13, diz que os grandes heróis da fé viram a Jesus, viram a promessa, mas não viram a concretização dela. Queridos, eu não sei te dizer quando foi que Abraão viu Jesus. Eu sei te dizer, por exemplo, que em Gênesis 15, 17, Abraão viu uma tocha de fogo passar no meio de metades de animais apresentados em sacrifício, viu aquele fogo consumir a oferta, e certamente era a presença de Deus, ratificando, atestando que Abraão tinha uma aliança com Deus. Eu não sei te dizer quando foi que Abraão viu Jesus, mas eu sei que lá no Monte Moriá, quando ele ia sacrificar o seu único filho, crendo que Deus proveria o cordeiro, ele olhou e viu um cordeiro preparado por Deus. Foi o cordeiro que ele sacrificou. Por isso se alegrou. Por ver que Deus é um Deus que cumpre a promessa, um Deus que cumpre a aliança. Então, por isso, os judeus perguntaram, você não tem 50 anos ainda? E você viu Abraão, que já morreu há séculos? E aí Jesus confirma, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Por afirmar que ele era o próprio Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Interpretado pelos judeus que ele estava ali quebrando o 3º mandamento, blasfemando o santo nome de Deus, que não devia ser usado em vão, o nome eu sou. Eles pegaram em pedras e queriam matá-lo, dando provas de que ainda agiam como o seu pai, Satanás, que veio e é homicida desde o princípio. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem é o teu pai? Você verdadeiramente é filho de Deus? Você crê em Jesus Cristo? Você reconhece que Ele é o enviado de Deus e que te dá acesso à paternidade divina e eterna? Você é um verdadeiro filho de Abraão? Ou como muitos que em pleno século XXI acreditam-se filhos de Abraão e estão se explodindo, estão morrendo e matando, tão homicidas quanto aqueles que estavam diante de Jesus. Você tem se comportado afirmando a verdade, promovendo a vida, ou você tem sido um grande mentiroso,
claramente identificado com Satanás, que é o pai da mentira. Tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. Você já percebeu mudança na tua vida, de modo que a glória de Deus, a beleza de Deus, os atributos de Deus já estejam vistos e reconhecidos como o filho de Deus que você é? Que Deus nos encha de fé. Fé como de Abraão, fé em Jesus Cristo, para não nos enganarmos, chamando a Deus de Pai e, quando for tarde, descobrirmos que não estávamos libertos dos nossos pecados, não estávamos separados da condenação que o próprio Satanás